Caríssimas e caríssimos confrades, hoje é um dia muito especial para nós que assumimos sermos, de fato, seguidores da doutrina espírita. Afinal de contas, dia 18 de abril de 1857, nós temos como uma data muito especial, porque é o momento em que é lançado ao mundo uma obra primordial para o entendimento da nossa realidade espiritual. Trata-se de O Livro dos Espíritos. Uma obra que hoje tem 1019 perguntas e 1019 respostas. Naquele momento, o número era menor de perguntas e respostas. Mas não importa. O que importa é que, naquele momento, a partir das suas observações, dos seus estudos, de fenômenos extraordinários, de fenômenos que não se podia explicar a origem, é que se chegou à conclusão de que o que estava por trás eram espíritos. Eram espíritos nos dizendo que a vida após a morte continua, que a morte do corpo físico, assim como no processo da lagarta que transforma-se na borboleta, é o processo de uma metamorfose, onde o espírito se liberta do corpo físico. A morte, para nós espíritas, não existe. A morte simplesmente é um processo em que nós encaramos com naturalidade, como o processo do nascimento ou do reencarne. Nós estamos hoje completando mais um ano desse fato magnífico. Afinal de contas, em 1757, o planeta Terra começaria a sua transição do momento de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Esse processo vai se encerrar, de fato, a partir do ano de 2057. Estamos no meio dele ou no final desse processo. Afinal de contas, em 1857, nós podemos começar a ter o contato com a realidade do mundo espiritual. E esta realidade nos dá uma visão de vida muito mais ampla, porque a doutrina espírita, ela sim esclarece, ela consola, ela nos dá a certeza de que aqui é um momento, um sopro do tempo, porque a vida do espírito é imortal. A imortalidade da alma está aí. A pluralidade dos mundos habitados está aí. Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. Sim, nós temos isto como princípio. E tudo isso está dentro do arcabouço que começa ali pelo Livro dos Espíritos e se estende em mais 4 outras obras básicas da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. É importante demais que estudemos as nossas obras básicas e que conheçamos as proposições, os ensinos dados pelos espíritos superiores, pelos espíritos que revelaram mais uma parte do conhecimento da vida através dessas perguntas respondidas por esses seres tão soberanos e tão generosos, que nos mostraram os bastidores da vida através dessas perguntas feitas pelo professor Hippolyte Léon Denis Rivail, mais conhecido mundialmente como Allan Kardec. O Livro dos Espíritos não é uma obra de autoria do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso querido Allan Kardec. A autoria se dá por mais de uma diversidade de mãos invisíveis, de inteligências
que vieram somar e nos mostrar um novo caminho. Mas precisava-se de um nome, de um autor para esta obra. E aí o professor Hipólito Leodenizar Rivail, o professor Rivail teve que colocar simplesmente o nome, e colocou um nome de uma de suas encarnações, Allan Kardec. Hoje é um dia para nós espíritas agradecermos aos espíritos superiores, ao espírito da verdade, como se designava esta legião de espíritos superiores, como se designa, vamos dizer assim, e também a figura de um homem que a sua vida toda foi dedicada para o trabalho, para o bem e para a análise crítica. Afinal de contas, é o próprio professor Hipólito Leodenizar Rivail que diz essa frase, que é fantástica. Fé inabalável só é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita nos explica a vida de forma racional, de forma que nos dá a certeza das coisas e não simplesmente um conjunto de princípios que nós assimilamos e aceitamos sem reflexão. Nesse dia 18 de abril de 2022, que nós espíritas tenhamos a consciência do nosso papel neste momento, nessa etapa evolutiva. Que possamos, neste momento, ter forças para superar esses dias tão tristes, nesses dias de pandemia, nesses dias de violência, nesses dias de desesperança, porque há uma humanidade que ainda não entendeu que o Cristo não está mais na cruz há muito tempo. O Cristo está na vida, está conosco, é o nosso governador, guia e modelo. E ele está junto de nós para dizer que a vida espiritual é uma realidade e não é simplesmente um desejo, ela é uma realidade. A doutrina espírita veio acabar com a morte para dizer que a vida ela se manifesta de diversas maneiras, diversas etapas. O espírito é imortal e o espírito sendo imortal, ele não pode ter somente uma encarnação. Ele está aqui para aprender. E quem sabe ainda tenhamos vontade para aprender mais e muito mais. Que nesse dia 18 de abril, data da codificação da doutrina espírita, codificação, ou seja, do lançamento do primeiro livro que apresenta os princípios básicos da doutrina espírita, o livro basilar, o livro que todos os espíritas devem conhecer e estudar, que possamos valorar esta obra maravilhosa, não só falando dela, mas acima de tudo, buscando entender os seus princípios e aplicá-los nas nossas vidas. Muita paz, muita luz a todos nós.